Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. 4 de junho de 2007. História no cenário de uma travessa que fica no centro de Curitiba. Ainda está lá, só não tem mais a loja de discos. Há 40 anos, diante da vitrine da loja, parei. Parei com tudo o que significa parar. Durante algum tempo, fiquei admirando como se estivesse num museu paralisado por um quadro fascinante. Pasmo. Abre aspas. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Fecha aspas. Não passava da vitrine de uma loja de discos, mas era tanto, era muito. 40 anos atrás. A capa de um long play. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Vocês acabaram de ouvir aqui nas Crônicas de Alhures do Sul a jornalista, minha amiga Carmen Sunier, lendo uma crônica que, para nós, é muito importante. Essa crônica já apareceu por aqui em outro episódio, mas para nós ela é muito importante. Por que ela é muito importante, Bruno? Foi tua primeira entrevista? Foi minha primeira entrevista, minha primeira aparição na televisão, já para falar de música. E aí acontece o seguinte, a gente conversando aqui sobre o Caram, a gente lembrou dele várias facetas, né? Aqui a gente está falando dele cronista, e aí escritor de literatura, né? Mas aí a Carminha vem aqui trazer a faceta dele de jornalista. E aí eu venho aqui trazer a faceta dele de músico, coisa que algumas pessoas não sabem, que ele era um excelente músico. E outras pessoas que conviviam mais com ele, como a gente ia lá no quintal da casa ali do Bom Retiro. Você falou que ele era o disc jockey da... Sim. Ele fazia a programação de música, né? Exato. E meu pai conhecia muita música. Na época que eu estava fazendo faculdade de licenciatura em música, estudando e conhecendo tudo, né? Tudo, Eu chegava na casa dele e meu pai falava, você ouviu isso aqui? Mostrava um CD. Não. Isso aqui? Não, nunca ouvi falar isso aqui. Então ouça. Ele conhecia coisas que a gente que trabalha com música não faz ideia de que existia na época. E como é que ele conseguia, né? Porque hoje você baixa tudo na internet. Mas a gente viveu uma época que não havia internet. Como é que ele conseguia? Né? Ele pesquisava minuciosamente as coisas. E ele conhecia pessoas, né? Tinha o papel do livreiro, né? Que você chega na loja e fala, o que eu vou ler hoje? Aí o livreiro já sabe o que você gosta, ele te encaminha. Ele tinha isso com o Horácio. Como é que era o sobrenome dele? Horácio? Não lembro agora. Mas o Horácio era o Especiarias Sonoras, é o cartão de visita do Horácio. E ele justamente garimpava essas coisas que você tinha que sair do país para comprar, ou saber qual importadora que ia trazer. Não tinha como descobrir isso na internet, né? E daí, meus pais sempre viram muita música, meu pai sempre viu muita música, e muita música erudita, Chico Buarque e Beatles. Então essa crônica que ele coloca, o impacto visual do Sgt. Pepper's é um negócio absurdo, aquela capa visualmente é incrível. É uma explosão, É uma explosão de cores. E aí está em junho, essa crônica é de junho, que é a data de lançamento do álbum lá em 1967. Em 1987. Então, e aí vem essa história. Meus pais sempre viram muita música e diz que uma diversão que os meus pais tinham era de chamar o Bruninho, pôr o Sgt. Pepper's e falar, eu com 4 anos de idade, menos até, quem que tá cantando aqui? Aí eu falar, essa aqui é o Paul, essa aqui é o George, essa aqui é o Ringo, eu sabia todo mundo. E aí acontece o seguinte, meu pai precisava noticiar, a data de lançamento era o aniversário de 40 anos, né, de lançamento do Sgt. Pepper's, isso? Não, 10 anos. Então agora corta para mim, 1987, na redação, chegando para pegar minha pauta e sair. Né? Eu era repórter, com quem eu ia gravar e qual era a matéria. E a pauta tinha sido feita pelo seu pai, o senhor Manuel Carlos Caram, queria então que a gente fizesse uma matéria sobre os Beatles naquela data tão importante. E a pauta que ele construiu era o seguinte,
a gente ia entrevistar uma pessoa que nasceu no dia desse lançamento. 67? 67, uma pessoa que nasceu 10 anos depois e uma pessoa que nasceu 20 anos depois. E aí... É uma pessoa de 10 anos antes. 10 anos antes, Isso. na data e 10 anos depois. E aí, esse personagem dos 10 anos depois, ele fez uma sugestão, dizendo que conhecia um cara que sabia muito de Beatles. Eu falei, é mesmo? Sim, e citou todas as qualidades desse personagem que eu ia entrevistar e tal, Quando eu cheguei para a entrevista, que eu descobri que o meu personagem tinha 10 anos de idade, né? Era eu. E era o Bruno. E o Bruno, com a maior desenvoltura, deu a entrevista, né? A gente sentou, eu lembro, sentou no chão, você colocou alguns trechos, isso daqui e tal, e foi me explicando, afinal, quem que estava tocando o quê, Eu, até hoje, não entendo nada de música, mas, enfim, naquele dia eu tive uma aula de Beatles e foi tua primeira entrevista, né? Minha primeira entrevista. E o mais incrível, eu queria ser jornalista, né? Igual meu pai. E o meu pai falava, não, Bruno, você não vai ser jornalista, você vai ser músico. Eu falei, não, pai, mas música não dá dinheiro. É o pensamento, né? Aí ele falou, mas jornalismo também não. Grande verdade. E daí ele falou, você já escuta, você já toca, você já sabe um monte de coisa de música, e você não tem a leitura que um jornalista precisa ter. Foi bem franco comigo. Aí eu falei, tá bom então. Então eu vou fazer vestibular para as duas coisas, onde eu entrar eu fico. Ele falou, tá bom. Mas eu tava brabo com ele fingiu que tava brabo comigo. Eu lembro que eu fiz vestibular na Federal e na PUC, teve 13 segundas chamadas para jornalismo e publicidade, eu não entrei nenhuma. Não era a tua praia mesmo. E música eu entrei de primeira com uma colocação boa. Quando eu comecei a faculdade de música, que eu falei, nossa, realmente não era jornalismo, aí virei professor de música. E aí a gente começa a perceber, meu pai já sabia, eu com 10 anos de idade, que eu entendia daquilo ali e saberia falar daquilo sem problemas. Então ele já tinha uma visão lá na frente. Sim, com certeza tinha. E tinha muito orgulho de você, pode saber disso. Eu fico muito feliz. Essa crônica mexe comigo, eu falo, putz, logo o Sgt. Pepper. E ele também gostava muito, né? Muito. Ele deve ter te provocado muito, assim, né? Porque com essa sempre. variedade musical dele, ele te puxou para esse mundo mesmo, Sim, né? e você usou o termo correto, ele me provocava. Então ele me mostrava um negócio e me mostrava uma faixa. Ele sabia por onde chegar, né? Isso que você falou de ele saber deixar a pessoa mais confortável. Então eu tava ali curtindo rock e tal. Aí ele me mostrou uma música que é um pouco mais rock, de um cara chamado Miles Davis. Aí eu escutei aquilo e falei, nossa, mas e não tem letra e as pessoas começam a solar. Ele falou, Bruno, isso é jazz. Aí eu, como é que é essa história? E daí comecei a escutar jazz, comecei a entrar no mundo do jazz. Uhum. Outra coisa que ele fez, me mostrou uma música do John Lee Hooker, chamada One Bourbon, One Scotch, One Beer. E eu comecei a escutar aquilo, eu achei aquilo muito interessante. Falei, o que é isso? Isso é blues. E eu lembro que eu fui na casa dele e gravei uma fita. Eu não lembro o que mais que tinha na fita, mas tinha o Jean-Pierre do Miles Davis e depois o One Bourbon do John Lee Hooker. E só gravei essas duas na casa dele. E levei pra casa pra ouvir. Aí, obviamente, escutei até a exaustão e voltei na casa dele e falei, que mais que eu consigo dessas duas vertentes? E assim com música brasileira, principalmente com música erudito contemporâneo, John Cage, Steve Reich, Philip Glass, ele me fez eu me apaixonar por esses caras. E quando eu entrei na faculdade de música, eu já tinha essa bagagem anterior. Sim. Aí eu começava a levar isso pra faculdade de música que as pessoas não conheciam ainda. Putz, aí eu falava, nossa, realmente estou no caminho certo. E me conta uma coisa, e essa loja existia mesmo? Sim. Qual que é a história? Eu não sei se era Breno Rossi. Porque ele era fuçador de discos, sim, né? Sim, eu lembro que a gente tinha aquelas sacolas, né? Do tamanho do disco de vinil na época. Uhum. E eu não sei se era Breno Rossi, qual que era. Eu tinha uma outra loja que era famosa, assim, que trazia essas novidades. Mas essa loja eu não sei, porque isso aí deve ter sido em 67. Ou talvez um pouco depois, né? Porque foi lançado lá fora. Sim, aham. Meu pai veio para Curitiba em 64, se não me falha a memória. Então... Ele veio para Curitiba a caminho de Nova York, não era isso que ele dizia? Eu não sei se acho que era Paris ou Nova York.
Eu acho que era Nova York, Pode que ser. eu me lembro. Ele só veio fazer um pernoite e Isso, ficou. daí foi ficando. Essa é a história. Deve ter chegado em Nova York, né? Mas eu tenho a memória de ser Paris que ele ia. Sim, ele viajou muitas vezes a Paris, mas eu lembro assim que a brincadeira que ele fazia era com essa história de Nova York. Ele viajou muitas vezes a Paris. Seu pai era um viajador também, né? Gostava. Ele viajou muitas vezes a Paris, mas Bacaxiri nunca. Não, Bacaxiri nunca. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.